Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje, primeiro dia após o Natal do Senhor, celebramos a memória do primeiro mártir, Estevão. Houve um conflito entre os cristãos vindos do judaísmo e os cristãos vindos do helenismo. Os cristãos de origem judaica e os cristãos de origem grega entraram em litígio porque os de origem grega diziam que as suas viúvas estavam sendo descuradas na assistência social. Levaram a questão até aos apóstolos. E os apóstolos pensaram: não convém que nós deixemos o serviço da palavra para servirmos às mesas. Vamos escolher 7 homens de boa reputação e vamos impor as mãos sobre eles, para que eles desempenhem este serviço, o serviço das mesas, o serviço caritativo, o serviço de assistência aos pobres. A proposta agradou a multidão e entregaram a eles 7 homens. Pelo nome deles, percebemos que são de origem grega. E assim estes 7 que foram ordenados diáconos compensam, de certa maneira, a origem hebraica dos 12 apóstolos. Estevão, um deles, não se limitou ao serviço caritativo, mas também pregava e fazia milagres. A pregação era eloquente, os milagres eram indiscutíveis, e isto causou ciúme entre os judeus, e foram levantar uma acusação contra ele, acusação de que Jesus de Nazaré havia pregado contra este lugar santo que era o Templo de Jerusalém, que havia previsto que este templo seria destruído, que Jesus iria mudar os nossos costumes e as nossas leis. Acusações, assim, de que ele era um inovador, o criador de uma seita que iria acabar com o judaísmo na sua pureza, em vez de, ao contrário, pregar o cristianismo como o cumprimento perfeito do judaísmo, a plenitude em Cristo, o Messias. Então, o sumo sacerdote perguntou a ele: é assim mesmo como dizem? E ele fez um longo discurso, contando a história de Israel, contando a vinda de Jesus e censurando o povo por ser de coração duro, por ter matado os profetas, por não ter acolhido Jesus. E quando chegou nessa parte, o povo se enfureceu. Viram o rosto de Estevão como se fosse de um anjo. E ele disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ele teve um êxtase. Mas os judeus, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, o grito é de ira, tapar os ouvidos é de não querer ouvir. Avançaram contra Estevão, levaram-no para fora da cidade, como haviam feito com Jesus, crucificado fora dos muros de Jerusalém, no Monte Calvário, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas, as falsas testemunhas que acusaram contra Estevão, deixaram as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo, que havia concordado com o apedrejamento de Estevão. Saulo, muito zeloso, mas o martírio de Estevão teria grande influência na conversão deste jovem, futuro São Paulo, o apóstolo das nações. Na morte, Estevão também se assemelha a Cristo. Por quê? Enquanto estão apedrejando, ele cita o Salmo 30, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, mas dirigindo-se a Jesus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. É interessante, os salmos em geral são recitados dirigindo-se ao Pai. Mas aqui na Bíblia vemos um exemplo de alguém que usou um salmo para se dirigir ao Filho. Em vez de dizer: Pai, recebe meu espírito, Estevão disse: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Portanto, é legítimo rezar os salmos também dirigindo-se à segunda pessoa da Santíssima Trindade. Estando para morrer, ele disse uma outra palavra que lembra a de Jesus crucificado. Disse: não o condeneis por este pecado. Semelhante ao que Jesus havia dito: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
E assim ele expirou entre aquelas pedradas. Foi o primeiro derramamento de sangue. E como o sangue de mártires é a semente de novos cristãos, aquela perseguição, aparentemente uma derrota, seria uma vitória para o cristianismo. Por causa daquela perseguição, os cristãos iriam se dispersar. Filipe iria para a Samaria, onde evangelizaria uma cidade. Outros iriam para a Antioquia da Síria, onde iriam fundar uma comunidade feita de gentios e que serviria de ponto de partida das missões apostólicas de São Paulo, das suas viagens missionárias. Tudo isso porque houve uma perseguição que se iniciou com o martírio. Há males que vêm para bem, e Deus permite os males para o bem da Igreja e para o nosso próprio bem. Isso já estava previsto no Evangelho. Quando Jesus deu as suas instruções aos apóstolos, disse: cuidado com os homens, eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. O que é estranho aqui é açoitar alguém na sinagoga, porque a sinagoga é um lugar de leitura da palavra de Deus, de pregação e de oração. Açoitar alguém lá dentro deste lugar sagrado é algo que assusta. Mas Jesus quis dizer que os inimigos nossos maiores perseguidores, seriam os de dentro. E isso é o que dói mais. Não dói tanto ser perseguido pelos de fora, mas pelos de dentro. São Paulo sempre se queixa que a maior dor dele é não ter sido aceito pelos irmãos de sua raça, os judeus. Os santos, os maiores santos, santificaram-se pela incompreensão dos irmãos. Lembremos um exemplo entre tantos outros de São João da Cruz, que passou meses preso num calabouço por causa da incompreensão de seus companheiros do Carmelo. E como foi bom isso para ele, como ele chamava aqueles que o aprisionaram de seus benfeitores. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. A palavra testemunha, em grego, se diz mártir. Depois este termo passou a ser técnico. Mártir é aquele que dá testemunho de Cristo através de uma morte violenta, aceita voluntariamente. Este é o sentido que nós temos hoje da palavra mártir. Mas originalmente mártir quer dizer testemunha. Quando vos entregarem, o que eu vou dizer? Não fiqueis preocupados, como falar ou o que dizer. Naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Ninguém conseguia resistir à sabedoria de Estevão. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas é o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. Portanto, se o professor sempre nos manda estudar, Jesus aqui curiosamente manda que nós não nos preparemos para a prova, mas que confiemos que naquela hora as palavras certas vão nos ser dadas. Por fim, ele diz que haverá um conflito na própria família. O irmão entregará à morte o irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Mas que tipo de paz é esta que o Senhor veio nos trazer? Ele mesmo disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Mas em outra passagem ele diz: não penseis que vim trazer a paz a este mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Em uma única casa haverá 3 dividido contra 2 e 2 contra 3. Pai contra filho, filha contra mãe e nora contra sogra. E os inimigos do homem serão os de sua própria casa. A paz que ele veio nos dar é interior. É uma paz que coexiste com todas as perturbações externas. Esta paz o mundo não nos pode dar e também não nos pode tirar, porque é dele, é de Jesus. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Veja como nosso Senhor não faz por menos, não minimiza. Ele fala com até uma certa crueza, tudo que espera os seus discípulos. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. A chave do sucesso é a perseverança. Mas como perseverar se eu sou fraco? Perseverar no pedido de forças. Perseverar indo à fonte para beber água, indo até o pão da vida para se alimentar, indo até os sacramentos para se purificar, dobrando os joelhos em oração, não para
demonstrar forças, mas para reconhecer a fraqueza e pedir forças. É essa a perseverança que nos salva. Não é a perseverança do pensamento positivo e da autoajuda, de que se fala tanto hoje, da confiança em si mesmo, da confiança em Deus. Tudo posso, diz São Paulo, naquele que me fortifica. Aí sim. Olhando para aquele crucificado que aparenta ser derrotado, mas venceu o demônio e o mundo, agora eu também sou fortalecido. Quem perseverar até o fim será salvo. Peçamos a Maria Santíssima, Rainha dos Mártires, e a Santo Estevão, primeiro mártir, que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima.